Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. Foi realizada em Brasília a 7ª Conferência Nacional de Assistência Social, que teve como tema a participação e o controle social no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Quem vai nos falar um pouco mais sobre o assunto é a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Márcia Pinheiro. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Márcia, antes de falar um pouco sobre a conferência, explique pra gente o que é o Sistema de Assistência Social. É uma oportunidade ótima para falar para o público, para todo mundo entender cada vez mais o que é assistência social dentro do que está colocado na Constituição Federal de 88. Para começar, para início de conversa, ela está junto com saúde e previdência no tripé da Seguridade Social brasileira, ou seja, a proteção social brasileira, a partir de 88, se sustenta em 3 pernas: a previdência, saúde e assistência social. No entanto, levamos muitos anos para efetivar a assistência social como política pública. Há um senso comum na sociedade, entendendo que assistência social é assistencialismo, e a política de assistência social é exatamente o oposto do assistencialismo. É exatamente a reversão disso, a reversão do favor, da caridade, da miserabilidade. Lutamos para que essa política seja uma política de direitos, que o cidadão possa usufruir da segurança de viver em seu país. O Sistema Único de Assistência Social, também deliberado numa conferência na 4ª, define que, na verdade, tudo que envolve a política de assistência social faz parte de um mesmo sistema. Eu vou explicar. Governo federal, estadual e governos municipais e as entidades que junto trabalham pela política de assistência social formam um único sistema. Estão não só ligados, como trabalham em complementaridade. Então, a responsabilidade do Estado é dividida pelas 3 esferas de governo. O Sistema Único tem como base o território. Ele começa, a atuação a prevenção no território, a família, e é observado pelo controle social. É controlado, é fiscalizado por um conselho de assistência social que existe em cada esfera de governo, nos governos municipais, nos estaduais e no nacional. E esses conselhos, criados pela Constituição de 88, têm a função de acompanhar, propor medidas, propor aperfeiçoamento, propor novas dimensões para a assistência social e em sua organização no SUAS. E em que pé está hoje a implementação do SUAS no Brasil? A partir foi 2004 que começamos o trabalho de implantação do SUAS. Hoje ele está em 98% dos municípios brasileiros. Estamos lutando no Congresso para que todas essas conquistas que já são verdade sejam sistematizadas numa lei. Lutamos por um projeto de lei, o 3077, que a gente carinhosamente chama de PL SUAS, e, na verdade, nós temos em todos em quase 5.000 municípios, nesse momento, um equipamento chamado CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta de entrada, entre diversas questões, ele reúne a população em torno das suas questões, onde inicialmente se trabalha a busca da prevenção das situações sociais. Você falou da participação, do controle social. Esse foi exatamente o tema da 7ª conferência que acabou de ser realizada. Qual foi a importância? Qual é a importância mesmo dessa participação? Na verdade, a participação popular, conforme está colocada na Constituição de 88, é para nós um preceito da Constituição que está colocada na política de assistência social. Então, é muito importante o que aconteceu agora nesse processo durante todo o ano
da conferência. Com esse tema que você já colocou, todos os municípios brasileiros, depois os estados e agora a nível nacional, se discutiu como fazer para avançar o controle social no SUAS. Qual que questões, que formas, como que os usuários do sistema podem interagir no mesmo, podem propor, podem melhorá-lo, né? Entendendo que o usuário da política de assistência social é um cidadão de direitos, é um cidadão que quer ver a política cada vez mais a serviço de suas necessidades. Então, o controle social para nós, ele representa a participação popular, que é vinda da Constituição, né? E representa os avanços para os programas, para as ações, para as diversas atividades da assistência social. E o que resultou da conferência de mais importante? Foi muito interessante em todo esse processo, porque o Conselho Nacional propôs para tanto as conferências municipais como as estaduais e a nacional, que na composição paritária, os nossos conselhos, fazer um parêntese antes, os nossos conselhos são constituídos paritariamente, governo e sociedade civil. Dentro da sociedade civil nós temos as entidades, temos os trabalhadores e temos os usuários, falando em grandes linhas. Usuários e entidades de usuários. Muitas vezes esses usuários, eles têm um lugar político na política, né? Mas esse papel foi muitas vezes substituído por outros. Então houve um chamamento de que o usuário, né, que é o protagonista da política, assumisse o seu lugar. E essa discussão aconteceu nos municípios, nos bairros, comunidades, regionalmente, e foram se tirando propostas para fazer avançar os conselhos que representam a paridade, os usuários, o preceito constitucional da participação popular, e isso veio num crescendo. Então, a Conferência Nacional, só falei o anterior para você entender a importância dela na Conferência Nacional, é que a gente conseguiu o objetivo proposto de que 30% da representação da sociedade civil, essa categoria usuário, estivesse presente. E foi muito importante, os usuários estiveram aqui, foram recebidos com muita atenção pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o CNAS. Conseguimos ter equipamentos, na verdade, hotéis, instalações na própria conferência que pudessem atendê-los em suas necessidades, uma cidade nova, muitas questões, às vezes novas, como a própria conferência em si, né? Então, a gente conseguiu ter uma acolhida à altura do usuário, né? E conseguimos ter também, durante a conferência, uma casa de brincar, onde, se pudesse, as mães pudessem deixar seus filhos para que elas também pudessem participar e que não tivessem que ficar limitadas na participação, por esse aconchego. Então, a gente ofereceu todas as possibilidades de participação a todos que quisessem participar da conferência. E os resultados da conferência foram encaminhados ao governo. Qual é o próximo passo agora? É isso, né? O Conselho Nacional de Assistência Social publica em diário oficial essas resoluções que estão passando pelas últimas revisões, né? E isso passa a balizar o Conselho e o Ministério, né? E os órgãos governamentais, de uma forma geral, em suas atuações. Até, né? A sociedade civil também. Até a sociedade civil, né? Então, por exemplo, uma das principais proposições que sai da conferência, não apenas única, mas uma delas, em relação às eleições da sociedade civil. Há um desejo que esse processo seja mais debatido, que a sociedade saiba dessa possibilidade que ela tem através do Conselho, de fazer proposta, de fazer mudanças. Então, isso ficou muito marcado durante a conferência, né? O usuário assumindo o seu lugar
de protagonista da política faz com que a política se aproxime cada vez mais de suas necessidades. Eu acho que se tivermos que dizer qual a grande marca dessa conferência, essa tenha sido a grande marca. O usuário assumiu o seu lugar político na política de assistência social. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Nós conversamos com Márcia Pinheiro, ela é presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e nos falou sobre os resultados da Conferência Nacional de Assistência Social realizada em Brasília. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site www.mds.gov.br/CNAS. Obrigada pela companhia. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.